Dia, amada igreja, paz de Cristo. Vamos fechar nossos olhos, vamos iniciar orando. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por essa manhã tão abençoada, Pai. Muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui com segurança para te adorar, para louvar o teu nome, para engrandecê-lo, Senhor, que Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de aprender mais da Tua palavra, viver mais o Teu evangelho em comunhão com os irmãos. Pai, muito obrigado por esse culto. Muitos não podem estar aqui hoje por vários motivos, por doença, por dificuldade. E o Senhor nos permitiu estar na Tua casa com alegria, te adorando, Pai. Muito obrigado, cuida de tudo aqui do culto, dos louvores, do momento que nós vamos te cultuar com os dízimos e as ofertas, no momento também, Senhor, da palavra de Deus que será ministrada essa manhã. Muito obrigado, Pai, cuida de tudo, que o Teu Espírito Santo possa nos mover e nos capacitar essa manhã. Louvado seja Teu nome. Quero dar alguns avisos aqui à igreja. E está chegando o Acampa Betel. Olha o Ru ali, ó. Vão mais forte, está chegando o Acampa Betel. Aí, está melhorando. E eu queria reforçar um aviso aqui, que aqueles que irão, têm que ajustar a questão da van, né? Então tem que conversar com Eudes ou com o Guilherme a respeito da van, para poder já providenciar o transporte, né? Alguns vão de carro, outros vão de van, para saber os lugares, acertar isso com o Eudes ou com o Guilherme. Faça o favor de procurá-los. E também a inscrição ainda dá tempo, né, pastor? Dá tempo de fazer a sua inscrição, aquele que não fez, tá? E se você tiver dificuldade de pagamento, alguma coisa, conversa com a liderança aqui, não tem problema não. Estamos aí para ajustar, para ajudar, mas nós queremos que você vá. Não perca essa oportunidade de estar no Acampa Betel. É um momento ímpar, um momento precioso da nossa igreja, onde a palavra do Senhor será ministrada, vamos ter momento de comunhão aqui, é muito gostoso. Amém? Vamos também falar da cesta ali, né? A gente continua na campanha, ajudando as pessoas, os necessitados, tanto da igreja como fora da igreja, tá? E já está no momento ali que eu vou estar já levando essa semana, em nome de Jesus, lá para Cristolândia. Toda vez eu confundo o nome aqui, pastor Márcio, lá da Cristolândia. Amém? Segunda-feira, 8 horas, vai ter o MCM, vai ter um momento de oração lá em casa. Tá? Vai ser lá na Guanhães 25, Rua Guanhães 25, a rua de trás do Colégio Batista, número 25, às 8 horas da noite, terá um momento de oração e comunhão. Você que não é do MCM, mas quer participar também, fique à vontade, você é convidado também, ok? Como reflexão para essa manhã. Hebreus 4:16. Você que está com sua Bíblia aí, tem o costume de trazer a palavra. Diz assim: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Às vezes nós pecamos, nos distanciamos do Senhor, mas é importante que aquele que nos dá a confiança, a esperança, aquele que nós podemos aproximar, é Jesus. Nós podemos aproximar desse trono, nós temos a permissão para chegar na presença do Rei e, com a graça dele, consertar o nosso coração e a nossa vida, transformar o nosso coração e a nossa vida. Não fique longe do Senhor, aproxime-se desse trono da graça, busque o Senhor enquanto se pode achar, busque Ele enquanto é tempo. Salmo 27, o Senhor é contigo. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos dar início aqui ao culto. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Coloque-se de pé no seu lugar. Você vai cantar algumas canções ao Senhor nessa manhã. É o convite a você louvar a Deus com tudo que tem, com o seu ser, com o seu coração, com sua vida. Que o nosso Deus nessa manhã receba o nosso louvor, feito neste lugar, com alegria, com amor por Ele, pensando no Senhor, pensando nas suas boas obras, o seu grande amor por cada um de nós. Que você nessa manhã, refletindo sobre isso, possa exaltar o nome do Senhor e entregar a Ele um verdadeiro louvor, um louvor sincero, um louvor de coração. Então vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz, e tudo o que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, e reto é o teu querer de graça e paz, e tudo o que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, da honra e a glória. A ti o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz, tudo o que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz, e tudo o que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém. Firmes nas promessas do Senhor, assim seguiremos.
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Pela liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E firmes. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Você permanece firme nas promessas de Jesus? Que isso seja uma verdade na sua vida. Ao olhar para você, que você possa exalar esse perfume do Senhor, de um salvo, de um santo, remido pelo sangue de Jesus. Permanece firme nas promessas dele. Permanece com o seu coração centrado na vontade de Deus. Que isso possa ser refletido no seu adorar, no seu falar, no seu viver, todos os dias da sua vida, em suas ações. Que você possa demonstrar firmeza nas promessas de Jesus, alegria nas promessas de Jesus, alegria em saber que você vive uma vida com Jesus, com o nosso Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto cantamos, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, se veio preparado para isso, exaltando o nome do nosso Deus mais uma vez, dizendo a bondade dele, do amor dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, cantando com grande, é o meu Deus, o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Diga isso mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Gerações ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. É o meu Deus. Sobre todo nome, nome do Senhor. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ore seu Senhor, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos declarar isso. Quão grande é o Senhor, quão grande é o amor do Senhor por cada um de nós. Nós queremos, Pai, com a nossa voz, com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa vida, declarar que o Senhor é grande.
com as tuas boas obras sobre cada um de nós, com a tua misericórdia, com a tua graça, que são reflexos, ó Deus, da grandiosidade do Senhor. Queremos declarar, queremos perceber que o Senhor é grande, que o Senhor é maior, que o Senhor é o nosso Deus. Queremos em todas as coisas ver a tua boa mão. Nos permita nessa manhã nos alegrarmos aqui como igreja, ao perceber que o Senhor tem agido sobre a vida de cada um de nós, que o teu sustento tem sido presente em nossas casas, na vida da nossa igreja, que isso possa alegrar o nosso coração, que isso seja motivo do nosso louvor, que isso não passe, ó Deus, de coisas corriqueiras, que o sustento que é presente em nossa casa possa ser motivo de alegria a cada um de nós. Ó Deus, que o acordar possa ser motivo de alegria por cada um de nós, a cada um de nós. Que o nosso deslocamento para cá, ó Deus, possa ser um motivo de alegria para cada um de nós. Ao nós percebermos que cada domingo temos a oportunidade de, como igreja, nos reunirmos nesse lugar, aprendermos do Senhor, louvarmos ao Senhor, entregar um louvor sincero e verdadeiro a Ti, que isso possa trazer motivação, alegria ao nosso coração. Nos permita despertar, ó Deus, para esse novo tempo, para esse novo ano que se inicia, que estamos começando, que as muitas lutas, ó Deus, que talvez já estejamos enfrentando, que talvez já começaram, não possam fazer com que nós permaneçamos inertes, ó Deus, à verdade do Senhor, à alegria do Senhor, que deve nos contagiar. Permita que venhamos enxergar isso a cada manhã e que os mimos do Senhor possam trazer alegria ao nosso coração. Em meio às dificuldades, que possamos ver a Tua boa mão agindo sobre cada um de nós. E isso nos traga alegria para louvar o Senhor, um sorriso para adorar o Senhor, um coração que transborda alegria. Que isso possa ser percebido por cada um de nós e que em nós, ó Deus, possa ser visto o brilho da Tua glória, o brilho do Senhor, o brilho da salvação do Senhor. Que isso seja o nosso motivo principal de vida, a nossa razão principal de adorarmos ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti nesta manhã. Os nossos dízimos, as nossas ofertas são reflexo, ó Deus, da misericórdia do Senhor e do Seu sustento, ó Deus, tão presente em nossas vidas. Nós queremos entregar tudo ao Senhor e dizer que dependemos do Senhor, dependemos de Ti. Continue falando no nosso coração nesta manhã. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Amém, meus irmãos. Boa manhã a todos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Deus é muito bom. Antes da gente fazer a leitura aqui em Efésios, capítulo de número 6, nós estamos numa luta enorme para tentar terminar Efésios antes do acampamento de carnaval, mas eu estou quase jogando a toalha. Talvez a gente aproveite ainda os comecinhos aí depois do carnaval, né? Para terminar. Mas, abra comigo sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 14. Enquanto os irmãos procuram, só mais um recado. No próximo sábado, como está agendado, nós teremos a nossa reunião de liderança aqui na igreja, né? Dos ministérios da igreja. Então, a nossa intenção, nosso objetivo é conseguir planejar melhor, organizar melhor a nossa agenda, para que não haja nenhum conflito, para que também os irmãos sejam bem informados sobre as nossas atividades. Então, todos os irmãos que estão envolvidos na liderança de algum ministério são convocados para o próximo sábado, pela manhã, às 8h30, aqui na nossa igreja. Aproveite e traga um lanchinho, que a gente vai fazer um lanchinho gostoso, e depois a gente vai ter uma reunião muito abençoada. Sábado que vem também, nós vamos continuar com o nosso encontro ali da fisioterapia. Nós já tivemos ontem a nossa segunda sessão, e agora teremos a terceira no próximo sábado. Então, se você sente alguma dor no corpo, né, ou seja, uma convocação para toda a igreja, então você esteja conosco no próximo sábado, também às 9h, para esse tempo gostoso aí. Tem sido uma bênção, irmãos, tem sido muito bom, e você vai ser abençoado certamente se estiver conosco aí. E lembrando também que no próximo domingo já é
o primeiro domingo do mês, dia 1º de fevereiro, então nós temos a nossa ceia ágape. Então, pela manhã, participe conosco. Muito bem. Efésios capítulo 6, irmãos, verso 14, nós estamos falando sobre as armaduras de Deus. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele enxerga claramente que nós estamos envolvidos em uma grande, feroz, mas muitas vezes sutil batalha espiritual. Irmãos, existem duas formas de paganismo, que a gente pode classificar assim. A primeira delas é aquela forma do paganismo mais clássico, que era, inclusive, a mentalidade que os cidadãos aqui em Éfeso tinham. Eles eram envolvidos em magias ocultas, magias negras, e essa concepção da gente ver demônio em tudo quanto é lugar, está muito presente hoje também, né? Nós já falamos domingo retrasado sobre isso. Então, a gente começa a ver entidades demoníacas nas estruturas da nossa realidade, e é como se Satanás tivesse o poder, a autonomia de agir na esfera desse mundo, e nós, como agentes de Deus, nós então temos que falar as palavras certas, nós temos que agir da maneira certa, porque Deus parece que está dependendo do nosso comportamento para agir no mundo. Como se Satanás fosse o senhor desse mundo, e como se Deus estivesse do lado de fora, esperando os nossos comandos, né? Como se Deus fosse movido por um controle remoto. E aí, à medida que a gente dá o comando certo, aí ele age de forma responsiva ao nosso comando, e aí ele vai intervir. É como se nós estivéssemos, portanto, no controle do mundo, das hostes infernais. Isso é uma forma de paganismo que nós já refutamos nas nossas últimas falas. Mas existe uma forma também de paganismo que a gente pode classificar de neopaganismo, que é justamente essa ideia secular, ou secularismo. Se o paganismo mais clássico é essa ideia de você ver demônios em todos os lugares, o neopaganismo, o que ele fez? Ele higienizou a nossa realidade de toda a hoste do inferno, ou seja, Satanás não existe, e se existe, ele não age nesse mundo. É como se fosse um agnosticismo satânico, né? Se Satanás existe, ele não age, ele não está presente, ele não está interessado em interferir nas nossas vidas. E isso também é uma forma de paganismo, muito sutil, inclusive. E muitas vezes a gente embarca nessa achando que no nosso dia a dia, na nossa vida comum, no nosso lar, no nosso casamento, no nosso trato com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, é como se tudo fosse naturalizado, como se tudo fosse normal, como se os conflitos e as lutas e as existências que nós temos fizessem parte da normalidade. E a gente não enxerga a ação de Satanás por trás disso tudo. Nós citamos aqui o pastor Hélio Alves, vou citar novamente, ele tem uma frase fantástica que ele diz: olha, Deus tem um propósito na sua vida, e nós cremos nisso. Deus tem um propósito para nossas vidas, para nossa família, Ele tem um propósito para nossos filhos, é verdade. Mas é também verdade que Satanás também tem um plano e tem um propósito para nós. Então, o diabo não brinca de ser diabo. A gente pode brincar de ser cristão. A gente pode brincar e levar uma vida cristã muito light, muito soft. Nós podemos. Mas Satanás, ele não brinca, em serviço, né? O propósito dele é matar, o propósito dele é roubar e é destruir, inclusive usando pessoas, como Jesus falou lá
em João capítulo 10. Muito bem. E nós vemos então que o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Depois dele falar sobre a vida em comunidade, depois dele falar sobre a vida no lar, que são dois grandes e importantes campos de batalha, ele vai dizer, irmãos, se nós queremos viver de maneira digna, de maneira a agradar a Deus, como Efésios capítulo 4, verso 1 nos ensina, e se nós queremos ter uma comunidade cheia do Espírito e um lar cheio do Espírito, se nós queremos, sobretudo, agradar a Deus, ele vai usar uma expressão aqui, se nós queremos permanecer de pé diante das batalhas que não cessam, irmãos, não existe neutralidade e não existe trégua nesse mundo. Nós estamos em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela não tem campo neutro, ela não tem bandeira branca. E ela também não tem nenhum momento ali que você vai parar e vai poder depor as suas armas e descansar. Nós estamos em constante guerra espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer, se nós queremos permanecer firmes, de pé, depois de ter vencido tudo, ele vai dizer, e permanecermos inabaláveis, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Na semana passada nós vimos que essa armadura é uma armadura de Deus, porque nós só podemos vencer as hostes infernais com as armas de Deus. Não com as nossas armas, não com o nosso intelecto, não com a nossa força de vontade, não com aquilo que a gente entende ser certo e verdadeiro, mas as nossas armas, elas são espirituais e elas são armas de Deus. E na semana passada nós vimos que o primeiro componente dessa armadura de Deus, e Paulo tem aqui em mente a armadura do soldado romano, e ele começa falando sobre o cinto da verdade. Os irmãos se lembram semana passada, quando nós falamos sobre o cinto da verdade? Esse cinto, ele vem cobrindo a túnica, ele segura a túnica e prepara toda a estrutura para que o conjunto da armadura possa vir. Nós vimos que essa verdade, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é a verdade da palavra de Deus, ou seja, nós precisamos estar enraizados, não apenas conhecendo a palavra de Deus, mas, sobretudo, vivendo essa palavra. Nós precisamos comunicar bem o Evangelho, mas esse Evangelho precisa cair no nosso coração, como nós vimos, e ele precisa produzir frutos, ele precisa produzir transformação, ele precisa transformar as nossas vidas. Ou seja, o Evangelho da verdade precisa transformar as nossas vidas para que nós sejamos cristãos de verdade. Nós falamos sobre isso na semana passada. Essa é a primeira peça da armadura. Portanto, a verdade importa. Tema do nosso acampamento, a verdade importa. Ela vem em primeiro lugar aqui na armadura do apóstolo Paulo. Mas o segundo item da armadura está no verso 14, Paulo vai dizer, vocês fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, a ideia do cinto, e vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça da justiça, meus irmãos, era ali no soldado romano, uma peça metálica. Alguns vão dizer que ela cobre só a frente do guerreiro romano, e aí até tem um livro que os irmãos precisam ler, aqueles que não leram, do Peregrino, quando John Bunyan vai escrever a luta do cristão com Apolion, que é um demônio, e aí o cristão deseja fugir, e ele deseja dar as costas para o demônio e fugir, numa batalha espiritual, né? Aí ele se lembra que a armadura que ele recebeu, ele estava com a armadura não tinha proteção para as costas, só a proteção era só para frente. E aí o Bunyan vai, se lembrando dessa passagem, ele vai dizer o seguinte, olha, o crente não dá as costas para o inimigo nunca, porque se nós retrocedermos, nós vamos ser vencidos.
Essa é uma perspectiva. Mas o John Stott vai dizer o seguinte, que embora exista esse tipo de armadura, mas era mais comum no Império Romano uma armadura completa, uma couraça de ferro completa, que cobria todos os órgãos vitais de um soldado. Cobria o coração, o fígado, os pulmões. Então era uma armadura que cobria não só a frente, mas que cobria também as costas do soldado. E é muito interessante, irmãos, que Paulo vai chamar essa cobertura, essa vestimenta protetora, de couraça da justiça. E o que isso nos lembra? Quando a gente fala de ser coberto com uma couraça ou com uma cobertura da justiça, isso não nos lembra Gênesis? Nós aprendemos que quando Paulo escreveu Efésios, na verdade, todas as cartas paulinas, Paulo tem em mente o Antigo Testamento, sobretudo ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele está sempre de olho na criação. Quando ele fala de maridos e mulheres, ele cita Gênesis. Não é? Ele fala, portanto, deixará o homem pai e mãe, não é isso? Grande esse mistério. Ele está sempre de olho ali no relato da criação. E aqui, mais uma vez, quando ele fala da couraça da justiça, isso não nos lembra os nossos primeiros pais? Os nossos primeiros pais não foram criados nus? Sim, gente, não é? E eles não se envergonhavam por quê? Porque eles estavam cobertos com a glória de Deus. Deus dava para o homem dignidade. Então a própria dignidade de Deus, a própria glória de Deus cobria o ser humano. Mas o que aconteceu com os nossos pais? Eles caíram no conto da serpente, eles comeram do fruto, eles se emanciparam, eles quiseram construir um futuro para eles. E depois, quando eles comem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o primeiro conhecimento que vem à mente deles é que eles estavam nus. Ou seja, eles agora perceberam que, emancipados de Deus, longe de Deus, eles não tinham mais dignidade, eles se envergonharam da sua finitude. Eles então, o que eles fizeram? Eles precisavam de alguma forma cobrir essa vergonha. E aí então eles coseram para si o quê? Roupas de figueira, não foi isso? Eles pegaram da figueira e fizeram ali a primeira costura, não é, da Bíblia. Então, ou seja, uma das profissões mais antigas que a gente tem aí é da costureira, né, de costurar. Então, a Bíblia vai dizer que eles costuraram ali folhas de figueira para tamparem a sua nudez. Uma descrição muito clara da tentativa do homem de o quê? De, por meio da sua justiça própria, poder estar diante de Deus, ou então poder cobrir a sua vergonha. Não é assim até hoje, meus irmãos? Não é assim até hoje? Não é verdade que o homem até hoje faz para si vestes com folhas de figueira, tentando aparecer diante de Deus de uma forma mais aceita? Não é assim? Às vezes nós cristãos, muitas vezes, não temos ainda essa mentalidade dos nossos pais, parece que é hereditário. Às vezes a gente tenta, por nossa justiça própria, para o nosso esforço próprio, para a nossa própria habilidade, estar diante de Deus e agradá-lo. Muitas vezes os nossos ritos religiosos não são folhas de figueira. Às vezes a gente pensa, isso é um pensamento pagão também, pagão. A gente pensa que a gente ir à igreja dominicalmente, a gente ser um crente certinho, a gente fazer tudo quando a cartilha evangelical nos manda fazer, participar dos ministérios, e orar em casa, ler a Bíblia, e dar o dízimo, e levantar a mão na igreja, e cultuar a Deus dominicalmente.
No nosso coração, muitas vezes a gente acha que fazendo isso nós estamos ganhando pontos com Deus. Não tem, às vezes, uma mentalidade assim? Olha, se eu não for à igreja, Deus vai me amaldiçoar. Olha, se eu não adorar a Deus, aí a mão de Deus vai pesar sobre mim. Às vezes a gente não tem uma coisa assim, e o pensamento contrário a isso também não é verdadeiro. A gente pensa, olha, mas se eu adorar a Deus, se eu fizer tudo certinho, se eu andar na linha, se eu ser um bom marido, se eu ser uma boa esposa, se eu ser um bom filho, se eu for um bom crente, aí o meu sacrifício será aceito por Deus, Deus vai olhar para a minha justiça e vai me aceitar. Às vezes a gente tem essa perspectiva, né? Irmão, só um parêntese aqui, porque senão daqui a pouco, domingo que vem, ninguém nem vem à igreja, né? Eu não estou falando que a gente não deve vir à igreja, eu não estou falando que a gente não deve levantar a mão e adorar a Deus, eu não estou falando que a gente não deve ofertar ao Senhor, eu não estou falando que a gente não tem que ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, e isso requer esforço, isso requer suor, isso tudo é verdade, a palavra do Senhor nos ordena a fazer todas essas coisas. Mas a questão é, muitas vezes, que o nosso coração faz essas coisas pelos motivos errados. Nós queremos e agimos assim para que Deus nos dê alguns pontinhos, a estrelinha na nossa caderneta da vida, né? A gente quer estar no azul. Mas isso não funciona, irmãos. Quando Deus vê Adão, quando Deus vê Eva e fala, olha, mas por que vocês se esconderam? Aí o que eles vão responder? Nós vimos que nós estávamos nus, e aí por isso nós nos escondemos. E aí o que Deus vai dizer? Como é que vocês sabiam que vocês estavam nus? Engraçado, né? Porque Deus poderia ter falado assim, não, mas vocês não estão nus, vocês estão com a figueira aí, vocês não estão nus. Mas Deus olhou para aquelas figueiras, né? Para aquela roupa que nós providenciamos, Ele vai dizer, olha, vocês estão nus do mesmo jeito. Isso é muito, muito interessante. Irmãos, o profeta Isaías vai dizer algo sobre a nossa justiça. Ele vai dizer assim, que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Os irmãos sabem o que é trapos de imundícia? Pano menstrual. Pano menstrual. Era como se nós queremos nos tornar agradáveis a Deus, aí a gente cobre o nosso corpo com panos menstruais. Isso diante de Deus. Desculpa, irmãos, eu sei que a imagem é terrível, mas é justamente isso que Deus sente. Ah, você quer se apresentar diante de mim com a sua justiça própria? Isso para mim fede. É inaceitável, é nojento, é asqueroso, é trapo de imundícia. Eu não aceito. Eu não aceito a sua justiça. Eu não aceito as suas folhas de figueira. Deus não aceita, gente. Mas há um sacrifício que Deus aceita. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis que Deus fez uma roupa para os filhos dele, para Adão e para Eva, que foi uma roupa de pele de animais. O primeiro sacrifício, uma menção muito clara ao próprio cordeiro que haveria de morrer. Já foi morto antes da fundação do mundo, mas agora, literalmente, Deus então sacrifica um animal, e com a pele daquele animal, Deus faz então roupas para o homem. Irmãos, isso é fantástico, porque nossos pais, Adão, Eva, foram cobertos não por justiça própria, mas pela justiça de Deus, pelas peles do próprio Filho de Deus, pelo sacrifício e pelo sangue do próprio Filho de Deus. Esse sangue, esse sacrifício, Deus aceita, é o único que Ele aceita. É o único que Ele aceita.
E é justamente isso que Paulo tem em mente, quando ele vai dizer que nós precisamos, se nós queremos vencer a batalha espiritual, nós precisamos nos apresentar a Deus com essa couraça da justiça. Para que quando Satanás vier nos acusar e dizer, você falhou, irmãos, acontece o tempo todo na nossa vida. Satanás, ele é astuto, ele nos tenta. Ele coloca pedras de tropeço no nosso caminho, seja qual for a sua fraqueza, ele coloca essas pedras no nosso caminho de uma forma muito sedutora e muito sutil. Mas quando nós caímos, o que ele faz? Acusa. Ele fala, olha, você é indigno. Olha, você caiu. Olha, você negou ao seu Senhor. Mas se nós estamos com folha de figueira, o nosso orgulho fica ferido, a gente fala, não, eu vou conseguir, eu vou levantar, e eu vou lutar novamente, e eu vou vencer. Mas quando nós somos vestidos com a justiça de Deus, com a armadura de Deus, quando Satanás nos acusar dizendo, olha, você é um pecador miserável, sabe o que a gente vai responder? É verdade. É verdade. Concordo. Você é indigno. Aí nós vamos dizer, sim, é verdade, eu sou indigno. Você não merece o amor de Deus. Aí nós vamos dizer, é verdade, não mereço o amor de Deus. Você merece ir para o inferno. Sim, é verdade, eu mereço ir para o inferno de cabeça para baixo. Eu não mereço estar diante do meu Senhor. Mas a minha justiça não está baseada nos meus atos. A minha confiança, a confiança da minha aceitação, não deriva da minha obediência, mas deriva do sacrifício único e definitivo do Filho de Deus. Ele é a nossa justiça. Jesus Cristo, meus irmãos, é a nossa justiça. Portanto, quando Satanás vier acusar você, lembre a Satanás que você não está vestido com folhas de figueira mais, que não adianta ele apelar para o seu orgulho, porque se tem alguma coisa que o crente não tem, é orgulho. Porque nós já declaramos a nossa falência, nós já declaramos que nós somos pecadores, que nós somos indignos. Satanás não precisa nos lembrar disso, nós já sabemos. Nós já sabemos que nós não somos merecedores das misericórdias e do perdão de Deus, nós já sabemos. Mas nós somos cobertos com a justiça daquele que merece, do único, do Senhor, que venceu. Irmãos, nós não vencemos pelos nossos méritos, pelas nossas forças, nós somos mais do que vencedores por causa dos méritos, e por causa da força, e por causa da obediência do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Essa mensagem do Antigo Testamento, o Senhor, justiça nossa, a grande bandeira de Israel, Deus é a nossa justiça. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo, Depois ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Já viu essa parte? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele vai dizer o motivo, porque é Deus quem os justifica. Imagina um tribunal, e essa é a imagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos, imagina um tribunal onde Deus é o juiz e eu e você somos os réus. Aí Deus vai dizer assim, como juiz, você é culpado, Pedro. Você é culpado, Zé Carlos. O juiz decreta a nossa culpa. Mas esse mesmo Deus e juiz, que também foi ofendido,
Ele agora julga com justiça. Ele diz, você é culpado. Então, eu posso te acusar e posso te condenar. É isso que Paulo está dizendo. Só que o único que podia julgar e condenar e executar a pena, ele deixa o seu lugar de juiz e assume o nosso lugar de réu e paga a pena. E paga a pena. Não é essa cruz, irmãos? O que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Não foi ali que Deus, o Pai, derramou a sua ira sobre o seu único filho? A ira que era para cair sobre todos nós. Ali nós somos justificados, Tânia. Aquele sacrifício Deus aceita. Porque só pode pagar uma dívida eterna a um Deus eterno, quem também é um Deus. Só Deus poderia pagar a dívida para Deus. Muito bem, essa couraça da justiça nos envolve. E agora nós somos justificados diante de Deus. Mas tem uma bênção adicional nesse processo de justificação. Porque nós não somos apenas declarados justos, mas coube ao propósito misericordioso e gracioso e generoso e eterno de Deus, não apenas nos justificar, mas também nos tornar justos. Nós agora não somos apenas livres do nosso pecado, mas agora Deus transforma o nosso coração. Deus agora produz em nós essa justiça. Porque não apenas, irmãos, nós somos limpos dos nossos pecados, mas agora Deus coloca no nosso coração um desejo poderoso de também sermos justos e amarmos a sua justiça. Olha que coisa interessante. Nós agora não pecamos mais, não com medo da ira de Deus. Irmãos, crente não peca com medo de ir para o inferno. Às vezes a gente peca porque está doido para pecar. E tem até o Luiz pregou domingo passado sobre a preguiça, né? E existe ali o crente mínimo. O que é o crente mínimo? O crente mínimo é aquele que sempre está perguntando assim, até onde eu posso ir? Até onde eu posso pecar sem que Deus me leve para o inferno? Sempre fica naquele limiar, né? Sempre fica, né? Quantas vezes eu tenho que ir na igreja para que eu possa ir para o céu? Quantas vezes eu tenho que orar? Sempre o crente mínimo, ele quer saber a quantidade, quanto que eu tenho que dar de oferta, quanto que eu tenho que fazer. O crente mínimo, que é o pouquinho ali. Né? Será que se eu pecar, esse pecado, será que Deus vai me condenar? Será que esse pecado eu posso cultivá-lo? Quanto tempo? A gente sempre fica fazendo essas contabilidades com Deus. Mas esse não é o espírito do Evangelho. Esse não é o espírito do Filho de Deus. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, irmãos, nós não pecamos, não é com medo de ir para o inferno, não. Nós não pecamos, é porque nós amamos a Deus. Nós não pecamos porque nós amamos a justiça. Nós não pecamos não apenas porque nós vamos dar um mau testemunho, mas não é porque nós amamos a luz. Existe uma diferença enorme. Uma coisa é você fugir do pecado e ser tentado por ele e desejar se afundar na lama. Outra coisa é você não pecar porque você ama a luz. Porque você não precisa mais daquilo, porque você foi liberto. E agora você ama as coisas de Deus. Irmãos, Deus nos torna bons. O Evangelho não é apenas uma declaração de que nós somos justos, mas Deus nos torna justos. Deus nos torna pessoas realmente boas, pessoas que realmente amam a sua lei. Nós não obedecemos ali de uma forma coercitiva, mas porque nós o amamos, porque nós o desejamos, que nos dá alegria. A santidade produz em nós alegria. E nós já não precisamos mais daquilo.
Eu contei já uma história aqui, eu vou contar novamente, e é um ambiente que todos nós conhecemos, que é o ambiente da academia. Se você não vai na academia, você precisa de ir para tentar fazer alguma coisa lá, né? Alguns exercícios. Mas a academia é um ambiente muito perigoso. Quem é que falou? Quem? Não é? A academia é um ambiente perigoso. Você tem que estar vigilante na academia. Muito vigilante. Aí uma vez eu estava na academia, eu tenho um amigo que ele é juiz, a gente sempre conversa sobre questões jurídicas, e ele me dá umas aulas, e eu sou muito curioso, eu gosto de ouvir. E ele também era uma pessoa muito agradável e tudo mais. Mas eu me lembro um dia que a gente estava assim, fazendo exercício, eu já contei isso aqui na igreja. E a gente estava fazendo exercício, aí chegou uma senhora casada, mas com uma roupa que ninguém deveria ir na academia, ninguém deveria. Meninas, por favor, minhas irmãs, em nome de Jesus, né? A gente precisa vestir com decência em todos os lugares, na academia é um deles, tá certo? Então, cuidado com o que você veste, cuidado, né? Os homens também, né? Assim, todo mundo tem que estar, né? Eu só vou na academia para não, só vou em calça, né? Não. Mas você pode, mas cuidado com o que você está mostrando e tudo mais. Mas essa irmã, inclusive casada, ela foi com uma roupa muito inapropriada, muito inapropriada. Beleza, estava ali, a gente estava conversando e fazendo exercício, e a academia vazia, e ela começa a fazer exercício na frente da gente, assim, né? Na frente. Aí, e aqueles exercícios que não deveriam ser feitos em lugar nenhum, inclusive. Beleza. Aí eu estou lá fazendo exercício, e o meu amigo também, aí ele começou a ficar assim incomodado, ele até parou de conversar, né? Aí ele começou a ficar incomodado, suando e tal, eu lá na minha. Aí ele foi e falou assim comigo: ô pastor, deixa eu te falar, vamos dar só uma pecadinha? Foi justamente isso que ele falou. Uma pausa para uma pecadinha. Uma pausa para uma pecadinha. Eu falei assim, como é que é? Ele falou assim, não, por quê? Não é possível uma coisa dessa. Você não vai dar nem uma olhadinha? Uma olhadinha. Ele falou assim, aí ele falou comigo, é impossível não olhar. Eu falei, meu filho, é justamente isso. Justamente isso. Sabe por que você olha? Você olha porque você precisa. Você precisa. É por isso que você olha. Sabe por que eu não olho? É porque eu não preciso. Eu não preciso. Isso é justiça, irmãos. Isso é justiça, irmãos. Quando Deus nos cobre com a sua justiça, Ele nos cobre com a sua beleza, Ele nos cobre com a sua santidade, Ele nos cobre com a sua graça, Ele nos envolve de tal forma com o seu poderoso amor, que nós já não precisamos mais, nós já não desejamos mais, essas coisas já não nos pegam mais, porque agora nós somos encantados por algo maior, por algo mais belo, por algo muito mais atraente, que é a face e a beleza de Jesus. É isso que o Evangelho está fazendo conosco, meus irmãos, nesse exato momento. É isso que o Espírito Santo de Deus faz com cada um de nós. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito está trabalhando nesse exato momento nas nossas mentes e nos nossos corações, e Ele está tirando o inferno de dentro de nós. Porque nós éramos criaturas infernizadas, escravizadas pelo pecado,
Mas Deus, nesse exato momento, está nos arrancando do inferno, está colocando em nós o céu. O céu é essa justiça plena de Deus que nos envolve plenamente, que nos torna imunes aos dardos inflamados de Satanás, mas muito mais do que isso, muito mais do que não ir para o inferno, nós agora somos transformados em cidadãos dos céus. O C.S. Lewis diz, e eu concordo, que ele vai falar o seguinte, que no inferno não existe porta. No inferno não existe porta. É uma mentira afirmar que as pessoas vão para o inferno obrigadas. Ele vai dizer que o inferno não existe porta, porque se você chegar no inferno hoje e dizer, olha, as portas estão abertas, venham para o reino de Deus, aí o Lewis vai dizer, de lá não sairá uma alma sequer. As pessoas amam o inferno porque são cidadãos do inferno. Cidadão do inferno ama o inferno. Sabe que vai morrer, mas não larga a mentira. Sabe que vai morrer, mas não larga a impureza sexual. Sabe que vai morrer, mas não larga o pecado. Ama mais o pecado do que o próprio Jesus. Mas nós não, irmãos. Nós não. Nosso coração já foi cativado, nós já fomos libertos, nós agora somos cidadãos dos céus. Nós vamos para o céu porque nós amamos quem nós iremos encontrar lá. Nós veremos face a face a Jesus, o nosso amado. E a sua luz é muito mais intensa do que qualquer lamparina, qualquer luz artificial desse mundo. Vale a pena, irmãos, vale a pena ser coberto por essa justiça de Deus. Aí quando Satanás vier te seduzir, você vai dizer, meu amigo, eu já fui justificado. Como é que você tenta uma pessoa morta? Eu já estou morto com Jesus. Eu já estou morto com Jesus. Crucificado fui. Já estou crucificado com Cristo. Aí Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Essa é a alegria das alegrias. Notem, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com rito religioso. Tem a ver com vida. Vida de Deus em nós. Esse é o poder do Evangelho. Vamos orar, irmãos. Obrigado por mais uma manhã, Senhor. Obrigado pela Tua presença entre nós, por essa palavra que nós recebemos, por essa couraça da justiça que nos envolve. Ó Senhor, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Nós somos tão tentados. Ó Deus, nós somos indignos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Muitas vezes nós somos religiosos. Ó Senhor, mas que nessa manhã a gente possa trocar as folhas de figueira, os trapos de imundície, pelas vestes do próprio Jesus Cristo. Que as Tuas peles, que a Tua vida, Senhor, seja a nossa vida. Oh, Jesus, faz isso. Essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, antes de nós cantarmos, eu estou vendo ali atrás os nossos irmãos. Vem cá, o pastor e irmã Ilma. Rapidamente, essa é uma família que nós aprendemos a amar tanto. Eles trabalham ali na Cristolândia. E vem cá, sobe aqui.
e nós fizemos uma parceria gostosa. As irmãs da MCM, quando a Ilma estava grávida, fizeram um chá de fralda, não foi? E assim, irmãos, eu estava falando com a Viviane, por que tem tanta gente boa que vem na nossa igreja e depois vai embora, assim, né? A gente tem que começar, pastor, tem que orar mais, né? E eles estão voltando para... Estamos indo para Cristolândia, Recife. Cristolândia, Recife. Vai para uma praia, também é difícil, né? Um casal ali está indo para Natal, outro está indo para Recife. A concorrência está brava, né? Eles estão voltando mais para próximo da família, né? Mas eles queriam dar uma saudação à igreja, um agradecimento à igreja por esse tempo gostoso que nós tivemos o privilégio de comer tanto panetone, né? 5 quilos aqui de cada irmão, é culpa de vocês. Esse Natal foi um Natal bem gordo para todo mundo. Mas queria franquear a palavra para que vocês possam se despedir da igreja e fazer um agradecimento. Deixa eu ver se vai... Eu começo então. Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente está assim num misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo alegres, porque nós vamos poder continuar servindo ao Senhor naquilo que nós tanto amamos, mas podendo estar próximo da nossa família. Os meus pais moram em Recife, então nesse momento com a Estherzinha, a gente entende que vai ser muito bom para ela, né? E para mim também. Então a gente está com esse misto de sentimentos e ao mesmo tempo triste também, porque fizemos tantos elos aqui, né, em Minas Gerais, e a gente não poderia deixar de vir aqui, irmãos, expressar a nossa gratidão por essa igreja que quando nós chegamos aqui nem nos conhecia. Não sabia nem quem nós éramos, né? E vocês abraçaram a gente de uma forma tão especial, fizeram aquele chá assim que, meu Deus, eu só chorava quando eu vi ali os irmãos. Aquele momento ali para mim foi muito marcante. E com certeza a Esther, ela vai ver as fotos e ela vai ver o quanto ela é amada. Então a gente quer expressar a nossa gratidão aos irmãos. Continue orando por nós, porque é um desafio grande. Para mim é grande, mas eu sei que Deus está nos capacitando e Ele vai nos sustentar nesse novo desafio. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu resumo minha palavra. Obrigado por ser presente nas nossas vidas. Porque no momento que nós achávamos que nós estávamos sós, a Igreja Batista Betel compareceu. E nós nos sentimos amados. E essa é a igreja presente, que faz a diferença na vida daqueles que a igreja ama. E obrigado pelo presente, de estar presente na nossa vida. Isso fez uma diferença muito grande. Pastor, muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Ela quer falar alguma coisa, não, né? Ela está segurando o microfone. Vamos orar, irmão. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar depois, mas vamos orar por esse casal, por essa família e abençoar a vida deles. Amém. Ó Senhor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelo ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Ó Senhor, então a vida desse precioso casal, dessa família nas tuas mãos, que ali em Recife eles continuem dando muitos frutos para a sua glória, Senhor, só possa guardá-los, ó Deus, e que eles estejam andando na tua presença, Senhor, mas que levem ali, Senhor, para Recife o nosso amor, o nosso coração, esteja com eles, guardando-os e livrando de todo o mal. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe. Eles vão ficar ali fora. Tem panetone hoje não, né? Hoje não tem panetone, mas tem abraço. Vamos, irmãos, cantar o Senhor e assim estão despedidos.
santifica-nos na tua verdade. Vem e faz-nos como és com Pai. Edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. A ti a honra, a glória. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. E toda
Deus abençoe a sua vida. Excelente domingo. Nós nos encontramos logo a mais à noite para louvarmos ao Senhor mais uma vez.